Olá! Você sabe a diferença entre ação e atividade? Nós vamos falar sobre isso, que são comentários sobre o capítulo 4 do livro Tantra, a Suprema Compreensão do Osho. Um capítulo bastante profundo, tem a ver com a nossa vida diária. É isso aí, Champak? Exatamente, Anissargan. Eu vejo assim, esse livro, uma coisa que eu acho muito interessante nele é que parece que assim, cada capítulo ele vai abrindo uma abordagem daquilo que é, daquilo que a gente se tornou ao longo da vida, por efeito de condicionamento, da programação, as crenças que foram colocadas, a gente parece que assim desde pequeno a gente foi crescendo e foi se consolidando e cristalizando uma série de coisas ao nosso redor. E nesse livro parece que assim, o Osho vem com um porretezinho, não, um porrete é meio forte, talvez uma bengala, alguma coisa desse tipo. Cada capítulo ele vem, pam, ele dá um ponto e desmonta e abre assim, fala, olha, cara, como é que você está aqui, olha, tem uma fresta que você pode abrir na sua vida, cara, e É. sacar um negócio que você está com a sua visão turva, você está fechado, mas você pode desmontar, você pode abrir. E ele mostra isso e mostra ele dá uma dica do caminho que você deve percorrer para você dissolver aquela faixa que foi colocada nos seus olhos para você não enxergar as coisas do jeito que elas são. Eu acho bem interessante fazer a distinção entre atividade e ação que ele coloca, mas é algo tão subjetivo que a maneira que eu vejo o que é atividade e ação são coisas que eu tenho experiência pessoal sobre. Mas pode não ser a sua, pode não ser de outra pessoa e pode não representar exatamente o que o Osho queria dizer. Então, de certa forma, é uma ousadia a gente falar o que o Osho falou, mas eu sinto que é um convite para que cada um sinta por si. Nós não estamos mesmo falando a nossa verdade, mas é um convite para que cada um. O que é atividade? O que é para mim, por exemplo, né? O que é para outra pessoa? Então, cada um tem que verificar. Vamos começar falando sobre isso? Sobre Isso, atividade e acho. ação? Uhum, certo. Então, assim, atividade é quando nós estamos, aí eu vou dizer, eu estou dizendo a minha visão, depois você fala a sua, tem Uhum. que lembrar sempre disso. Mas pelo que eu li do Osho e pelo que eu sinto na minha vida, eu não estou preocupado com esse momento na atividade. Eu quero fazer algo com um objetivo futuro. Eu tenho algo a alcançar. O momento presente é só um meio, mas eu não estou realmente apaixonado por esse momento, eu não estou interessado nesse momento. O meu interesse é a realização de um objetivo. E isso é a maneira que eu vivo, que eu acho que as pessoas vivem. O momento presente é passado batido, né? E a ação é quando todo o enfoque é no momento presente, não no objetivo, não no futuro. E aí o movimento acontece também. Não é que se você fica no momento presente, você vai ficar estagnado. E se você fica no momento presente, o objetivo já está realizado. A consciência deste momento. É isso que importa. Isso é a realização. Não é o objetivo futuro. Talvez isso seja interessante da gente falar do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista mundano, é claro que tem questionamentos, né? Eu mesmo tenho questionamentos. Mas a ação, o objetivo é agora, a consciência é agora. E quando existe a consciência do agora, existe um movimento natural. Só que não é da mente programada, não é da mente condicionada. Existe um fluir. Agora, a gente, por exemplo, nesse momento, eu e você e vocês, nós estamos em ação ou em atividade? Né? Esse é o momento da gente perguntar. Uhum. Se eu tiver agora preocupado
se eu estiver preocupado em reproduzir uma fala anterior, ou se eu estiver preocupado em atingir determinado ponto, aí eu estou em atividade. Se eu estiver apenas nesse momento, consciente deste momento, e permitindo com que a fala flua, eu estou em ação. São duas dimensões completamente diferentes. Eu acho que muito pouco explorada. Muito poucas pessoas sabem que existe ação. E só vive na atividade. O que você sente disso, Champac? Nisargan, eu acho que assim, o que você falou é perfeito. Isso aí. Eu vejo uma outra coisa também. Além da história do objetivo traçado, a se alcançar, uma meta, eu vejo a coisa de onde eu me perco no aqui e agora. Que eu estou aqui e, de repente, eu tenho que levantar e beliscar um negócio para comer. Eu estou aqui, de repente, eu estou aqui mexendo na minha unha, e eu me dou conta que nessas coisas todas, nesses movimentos todos, eu estou perdendo um relaxamento. Eu não estou aqui... Porque se eu estou relaxado aqui, e se eu estou presente aqui, como agora, por exemplo, nós estamos conversando, nós estamos trocando essa ideia, eu estou aqui contigo. Eu me desliguei do resto, então eu estou aqui presente. Então, nessa hora, eu sinto assim, eu estou na ação, porque está vindo aquilo que é do momento presente. Mas, num outro momento, eu estou aqui e eu paro para ver uma besteira qualquer, eu sinto assim, eu me perco nos detalhes, sabe? De fazer coisas desnecessárias. Uhum. Sabe? Eu sinto que isso são maneiras de eu escapar desse momento, e eu vejo que, assim, na hora que eu escapo, eu não estou relaxado, eu não estou aqui. Esse Presente. movimento, né, da atividade é um movimento impulsionado por uma inquietação, né? Exatamente. Então, ele fala até uma distinção aqui no capítulo 4 entre comer com fome, se realmente está sentindo fisiologicamente a fome. Então, o corpo naturalmente se mobiliza para se saciar. Então, é algo harmônico, é algo coerente com o estado atual. Mas você pode ir comer, né, sem fome, porque, na verdade, o que te mobiliza é uma inquietação, é uma busca de um aplacamento. E assim, se você tá na mente, aí aflora todo esse turbilhão mental, todo esse pensamento. Se você está na mente, se você não está no presente, você está em pensamentos. E aí a inquietação vem. E se você está no presente, você não está no turbilhão. Portanto, não tem inquietação. Exatamente. Agora, a ausência, quer dizer, se eu não estou no presente, necessariamente eu caio para o turbilhão. E aí a arte é da gente se lembrar de voltar à consciência por momento presente. Esse é todo o convite para mim do Osho. Então, quando ele fala um monte de coisa, mas assim, para mim, o resumo dos resumos é esse: volta a tua atenção para o momento presente. Deixa eu te falar uma experiência, assim, sabe? Que eu já falei algumas vezes em vídeo que eu medito dançando antes de tomar banho à tarde. Então, eu tive uma época que eu meditava todos os dias, depois eu parei e agora eu retomei. Só que como eu estou muito sedentário, eu falei, bom, eu vou meditar, eu vou dançar por 1 hora antes de tomar banho, porque aí eu me movimento bastante e aí serve como exercício físico, além de uma meditação. Então, eu tenho feito isso e coloco um timer marcando 1 hora. E, às vezes, eu faço mais do que 1 hora. Às vezes, eu faço 1 hora e 20. É incrível, mas flui. E, às vezes, eu faço 50 minutos. Beleza. Mas, olha, fica muito evidente. Ontem foi um dia muito evidente. A diferença entre a dança-atividade e a dança-ação.
Então, é uma experiência muito rica essa distinção, né? Numa meditação, você consegue distinguir o que está vindo da sua mente e o que flui. Ontem acho que eu estava no meu auge da ação, meu auge da consciência, o meu auge do testemunho. Juro, eu acho que eu nunca dancei com tanta testemunha na minha vida. E eu percebia que o corpo dançava. Porque, assim, uma coisa é você estar presente, outra coisa é você perceber a criatividade do momento. Você se dá conta de que o corpo está fazendo coisas completamente não programadas. Mas você se dá conta na hora. Né? Você fala, pô, aí você vê as tuas pernas assim, você vê teu corpo assim, você vê seu quadril assim, e você não está programando nada, e você está curtindo, você está na energia, você não cansa. Falei, caramba, ontem foi o meu auge disso. E foi assim, simplesmente estar presente, estar presente, estar presente, aí acontece tudo isso. Então, a meditação é um treino para a gente vivenciar o que é ação. O que é estar no momento e fluir. Eu não estava parado. Ah, você está presente, então você vai ficar parado, você não vai nem dançar. Muito pelo contrário, você transborda. Então, o Osho fala nesse capítulo que a ação é um transbordar de energia. Você entra num estado em que você transborda. Isso é riquíssimo. Eu fiquei tão encantado ontem, falei, caramba, eu não sei se vai acontecer a mesma coisa hoje. Pode ser que sim, né? E pode ser que se aprofunde, mas é algo tão grandioso que eu tenho certeza absoluta que vale a pena eu entrar nessa experiência. E vai aqui o convite. É uma dança espontânea, uma dança não programada, você só está presente, põe uma música. Eu ponho um monte de música, né? E aí deixa o teu corpo. Aí você faz um exercício físico, que eu estou numa fase sedentária e ao mesmo tempo vivencia tudo isso. Outro detalhe interessante é que a gente comentou assim, da gente estar presente na conversa, né? E assim, a fala também, ela corre muito risco, mas muito, de cair na atividade. Você pode Claro. cair simplesmente na tagarelice, né? Você falar por falar E ele fala né? isso no livro, né? Bastante, né? Isso, jogar conversa fora, né? Você fala, aquela coisa que depois você fala assim, cara, se eu perdi uma oportunidade de ficar quieto, só falei besteira, né? Conversei besteira com outra pessoa, assim, não estava presente. Não é só questão de ser besteira, não. É questão de não estar presente, né? Eu acho também, Champar, que não é oportunidade de ficar quieto, porque quando a gente está consciente do momento, o que flui, se realmente a gente está presente no momento, o que flui não é sobre o nosso comando, né? É um fluir. Então, pode ser que flua um papo gostoso, um papo que tem mais a ver, Isso. um papo mais construtivo, né? E é completamente diferente a sensação, né? A sensação posterior é completamente diferente. O Osho aqui nesse capítulo ele comenta do frescor, né? Quem está na ação está no frescor, revigorante, né? E se você entra na atividade, existe o cansaço, o saco cheio, né? E isso a gente vai observando. É a diferença da gente conversar sobre o tempo. Hoje está quente. Parece que vai chover. Mas só para não ficar quieto, porque você está perto de uma outra pessoa, é totalmente diferente de uma conversa em que ela é enriquecedora, né? Quer dizer, a pessoa dizer, às vezes ela pode até não dizer uma coisa que é altamente significativa para você, mas você percebe que é altamente significativa para a própria pessoa, que ela está expressando alguma coisa de dentro dela que faz sentido ela aproveitar essa oportunidade de exteriorizar alguma coisa que estava preso. E você escuta e você se encanta de ver, poxa, que bacana que isso surgiu. Pode até não ser uma coisa que você vai falar, poxa, eu vou anotar isso aqui porque isso foi uma coisa importante para a minha vida. Não, mas você se encanta pela possibilidade, pela oportunidade que você está assistindo de
um despertar de alguma coisa dentro da pessoa, né? E aí, o que muda, né? Assim, qual que é a chave que muda da atividade para a ação? Né? Esse é um ponto importante. A Existe uma consciência. chave, A consciência é fundamental, né? é a consciência, é a atentividade ao momento. Eu estou realmente consciente deste momento em qualquer nível. Isso transforma a atividade em ação. Né? Eu não sei se essas palavras ação e atividade são as melhores. Talvez a gente possa ter outros termos, né? Até o Osho deve ter falado em outros momentos outros termos. Por exemplo, deixar acontecer. Deixar acontecer é uma ação, né? Agir de uma maneira mecânica e automática é uma atividade. Existem diferentes palavras ou expressões para expressar a mesma coisa. Mas isso é algo que impacta a vida. Isso impacta nossos relacionamentos. Isso impacta nossas ações. Isso impacta nosso bem-estar. Isso impacta nossa saúde. Porque se a gente só fica em atividade, a gente pode comer muita besteira, por exemplo, né? Ou muita coisa. Se a gente tiver em ação, a coisa é diferente. Ou se a gente tiver consciente, a coisa é diferente. Então, são repercussões totais na vida, né? Para mim, eu tomo realmente como objetivo de vida viver a nação. Agora, eu acho que o Osho, ele fala muito, eu não sei se é mais no outro capítulo, mas ele fala muito por exemplo, aceitação. Aceitação é mais do outro capítulo que a gente vai comentar. Mas a impressão que eu tenho, Champac, é que ele falou, acho que foi em 1975, né? Eu já falei isso num outro comentário. Eu acho que o Osho fala de consciência, né? Ele fala, mas eu acho que ele fala muito pouco de consciência. Eu não sei, eu acho que a ênfase que ele dá, não sei se era um público que ele tinha que preparar o terreno. Ele estava mais querendo quebrar as amarras das pessoas antes de trazer a consciência. Ele estava mais querendo desengessar as pessoas, né? Torná-las mais verdadeiras corporalmente. E aí tinha todo um trabalho de quebra. Esse foi em Puna 1, né? Puna 1 era um trabalho de quebra de amarras. Aí já em Puna 2 a coisa era mais consciência. Então eu faço sim uma observação, o Osho fala de consciência nesse capítulo, mas eu dou muito mais ênfase à consciência do que eu vivo muito mais a consciência como fator de transformação do que eu sinto que ele transparece aí nesse livro. Não sei se você sente assim também. Sim, eu sinto isso. E uma coisa que me bate, o Nisargam, é assim, esse desafio que a gente encara, né? Assim, eu particularmente, né? Eu tenho esse desafio de poder, aquela coisa assim, você tropeça e, opa, tropecei, estou vendo, tento me recompor. Então, isso é o dia inteiro, isso acontece, né? O dia inteiro acontece de estar numa situação, você emitir um julgamento, você fala um negócio, né? E eu sinto assim, é uma tarefa que exige uma intenção forte dentro da gente, né? E assim, na convivência na sociedade, né? Eu aqui vou no supermercado, eu vou na lojinha de casinha de frutas para comprar umas frutas, eu passo na padaria, eu vou tomar um café não sei aonde, eu ando na rua, cruzo com as pessoas. O Nisargam, assim, uma situação que eu vejo assim, não cabe a gente querer mexer com a vida de ninguém, né? As pessoas estão, você sente assim, eu vejo assim, o tropeço meu, tá? Aquele tropeço de você entrar dentro da programação
e você agir como um robô, e você percebe aquilo e fala, opa, aí você tira o pé fora e fala, opa, aqui não, né? Se você falou alguma coisa, você pede até desculpa, fala, peraí, eu me expressei mal, não é bem isso. Mas você vê, assim, um montão de robô e está todo mundo tranquilo com a sua vida. Então, às vezes, dá essa sensação da gente ser um ET no meio no meio da cidade, entendeu? Parece que, Aham. assim, um corpo estranho, entendeu? Que está É, circulando. E eu acho que é isso, entendeu? é, E assim, mas não é uma coisa que eu fico assim, não, eu tenho que fazer um trabalho para mudar o mundo, não, entendeu? Agora eu tenho que assim aprender como é que eu tenho que estar nesse mundo, os cuidados que eu tenho que ter, porque senão você toma porrada, como se diz, né? Você ir saber até na hora de falar alguma coisa que para você é óbvio, é real, aquilo é verdadeiro. Mas, aham, assim, isso, as pessoas não estão ligadas nisso, né? é, Então, tem hora que você fica quieto. é. O que que nós temos, eu sinto, nós temos um pouco de presença às vezes, um pouco às vezes. É interessante que esse pouco às vezes já faz muita diferença. Uhum. Isso já cria uma postura interna perante a vida, perante a sociedade, diferente. E assim, você sabe, Champac, que você está falando isso, a gente nem comentou sobre isso, mas foi exatamente o que eu senti, não sei se foi hoje, acho que foi hoje ou ontem à noite, foi uma coisa bem recente. Eu falei, mas que bom que eu não estou enquadrado nessa sociedade. Sabe, que bom que eu não faço parte. Eu sou um pária, né? E eu falo, mas putz, valeu eu ser diferente. Porque se eu fosse igual, eu estaria nessa loucura, loucura tanta, né? Eu não me sinto tão louco, eu me sinto um pouco. Mas assim, eu moro sozinho, moro num sítio, às vezes fico 3 semanas sem ver ninguém, 3 semanas ou até mais, 2 semanas. E fico bem, sabe? Fico de boa. Eu não tenho nada de sentimento de solidão, de carência, de falta. Então, eu sou um pária, eu sou diferente. Se alguém fosse fazer uma pesquisa em cima de mim, o bem-estar ia ser completamente diferente do padrão. Eu falo, graças a Deus. Eu senti mesmo isso fundo, sabe? Uma gratidão por ser diferente e por estar bem sendo diferente. Porque algumas pessoas, elas são diferentes, mas elas não se sentem confortáveis de serem diferentes. E aí eu tenho que agradecer ao Osho. Eu tenho que agradecer ao Osho. Porque, assim, uma das coisas que ele me inspirou foi justamente essa naturalidade ou essa aceitação do jeito que eu sou, né? Então, eu não preciso me enquadrar a nenhum padrão. Para mim, o Osho foi fundamental. Eu não sei se eu não tivesse o Osho na minha vida, se eu não ia me achar um pouco estranho, sabe? Ficar um pouco incomodado. Mas eu fico muito à vontade. Eu não sei, eu não consigo, eu acho que eu não me expressei direito, mas eu sinto claramente que, graças ao Osho, é que eu fico de boa. Ô, Isso é... Nisargan, nesse capítulo, ele fala um negócio que eu até coloquei assim, eu traduzi para o meu entendimento, Aham. entendeu? Fiz uma adaptação, e que ele fala assim, que a energia dos buscadores de objetivos, quer dizer, daqueles que estão focados lá na atividade, a energia dele é focada no objetivo. Então, assim, tem que correr atrás, eu vou estar bem a hora que aquele objetivo for alcançado. E está para fora, né? E ele fala, aqueles que se tornam conscientes do que já é, isso aí até um detalhe que eu acho que é importante, eu vou até retomar isso aqui. Eu acho importante isso, Nisargan,
Porque eu vejo assim, porque o Osho fala, ele fala muitas vezes, né? Você não tem que correr para lá e para cá, você já é aquilo para qual você é para ser. Então a pessoa vira e fala, então tudo bem, então já tá tudo tranquilo, mas eu estou carregado de programação, carregado de condicionamento, de Não preconceito, entendeu. entendeu? Quer dizer, não é que eu já estou onde eu... Não, não é isso. É Não. aquilo que... Né, tem até uma... Eu até comentei contigo, tem uma música aí do Muji, que é Remember, e que eu acho legal, porque é a última palavra do Buda, né, o Samasati, né? Você lembra-se, e a música sempre fala, lembra o que você é, lembra quem você é, mas o que você é antes de tudo, o que Isso. você é originalmente, É, aquilo que você é por trás da programação, por isso. trás dos condicionamentos, é a pureza. E, você, É, e esse acesso a isso, que é, quando se fala em trazer consciência, né? Quando se fala na meditação, é esse retorno, esse resgate disso que você é. Né? é, Então, aí, voltando à frase, ele fala a energia de quem se torna consciente de que já é a celebração. Aí a pessoa respira que ela está viva. Os pássaros cantam e ela canta também. Então, é uma outra coisa, não é correr atrás do objetivo. é. É você curtir e celebrar isso que está aqui, isso que você vive, a vida. Né? É. Eu não sei se a gente está falando, se está sendo captado como teoria, como talvez palavras bonitas, mas elas são experienciáveis. Isso. Elas são experienciáveis. Por exemplo, o que é tá no, não está no objetivo, né? Tá no momento. Por exemplo, eu às vezes antes de dormir, eu abro a minha janela e fico ouvindo à noite, né? Os sons da noite, às vezes abro os olhos e fico vendo. Não tem nenhum objetivo, não tem, não estou buscando nada, mas aquilo é tão gostoso, Uhum. né? Então é algo que dá para viver. Às vezes eu estou falando de um momento que eu moro num sítio, é claro que o som da noite é o som da noite, né? É muito lindo, mas tem momentos que são assim não tão grandiosos, vamos supor, momentos simples que eu estou na cozinha, mas só estou na cozinha, só estou aqui, existe, aí vem, uau, que gostoso. Então não é uma teoria, né? É Uhum. algo vivido mesmo. A gente vive, a gente tem alguns vislumbres disso, né? Agora, você falou uma coisa que é fácil haver um entendimento errado. Ah, tá, então tá bom. Seja você mesmo, eu já sou. Pô, mas ele é ele mesmo inconsciente. Uhum. Que o hoje estava falando assim, você já é o cara, desde que você esteja consciente. No Exatamente. fundo você é, só que você vive na superfície. Se você mergulhar lá, você vai achar. Mas o cara não mergulha e acha que já é e continua repetindo um monte de besteira, né? São más interpretações possíveis. Viu, Champac? A distinção entre atividade e ação, ela não é percebida claramente externamente. Por exemplo, aqui o Osho comenta alguma coisa, né? Ele começa a criticar as pessoas que estão afim da ação, de ter ação, então elas vão para o Himalaia. Himalaia é uma metáfora de você se recolher, né? Você se recolhe, né? E ele, de certa forma, critica isso. Ele fala que a pessoa está forçando a barra para encontrar, para viver a ação, mas aquele próprio ir para os Himalaias e ficar nos Himalaias é uma atividade, porque veio da mente, da conclusão. Não foi o resultado de um fluxo natural. Então, aí ele critica essa tal da história de ir para os Himalaias. Mas ele não comenta uma coisa que eu acho importante comentar. Alguém pode ir para os Himalaias pelo fluxo, como uma ação. Não é Uhum. porque muita gente vai para os Himalaias, entre aspas, nega a vida, né?
como uma atividade, né, como uma decisão mental, que não tem alguém que se sintoniza com aquilo, que se sente atraído por aquilo e vai naturalmente. Então, é difícil julgar a ação externa, né, de uma pessoa, porque o que manda é o que o levou a ter determinado movimento, né? E às vezes é algo que veio do ser mesmo, às vezes não. Então, uma ressalva, né? Não são todo mundo, não é todo mundo que vai para os Himalaias, porque de certa forma eu me sinto nos Himalaias, sabe? Eu estou nos Himalaias. E eu estou perfeitamente satisfeito com os Himalaias. Eu me sinto agradecido por estar no Himalaia. E foi um movimento que a própria existência me trouxe para os Himalaias. Então, é só essa observação aí, senão a gente generaliza e começa a criticar determinadas coisas externas, né? Isso também é delicado. A pessoa pode ela sentir dentro de si a necessidade de estar num espaço, né, de ir para um mosteiro, por exemplo, né? Ela está querendo uma convivência, bateu dentro da pessoa, fala, cara, eu não estou... Não é fuga. Não é fuga, é uma busca de alguma coisa dentro dela e que ela está querendo entrar dentro de um determinado... É uma sintonia, né? Uma sintonia, e de repente ela vai para um mosteiro que está nos Himalaias, está numa montanha, e tudo bem. Como pode acontecer o contrário também, né, Nisargan? Pode ter a pessoa que está na cidade, isso. O budismo eu acho muito legal, eu vou entrar num grupo de meditação, porque eu chego lá, eu vou ter aquela postura, tem lá um instrutor que é um camarada que sacou que isso está dando dinheiro hoje, então ele põe uma roupa diferente, ele né, ele procura uma determinada aparência, ele lê uns livros nos quais ele vai buscar um certo vocabulário, e aí vai lá o camarada que é o camarada da moda, né? Ele teve a moda dele do Rastafari, teve a moda dele daquela turma dos Rajneesh, ele teve não sei o quê, agora tem um camarada aí que está na moda, eu vou para lá, e o camarada vai dar meditação, eu vou sentar, vou aproveitar, porque tem umas meninas bonitas do lado, eu vou fazer uma postura para impressionar elas, e assim, e tudo bem. Aparentemente, esse camarada vai falar, não, eu estou buscando meditação. Então, não dá para avaliar, né, pelo comportamento externo, né? A mente sempre vai querer avaliar. Nesse capítulo, ele fala uma coisa bastante legal e prática para quem medita, né? Por exemplo, você vai ficar em silêncio, vai ficar presente, vai ficar no momento, vai ficar atentivo, com a consciência desperta. E ele fala muito do Tantra. O Tantra é o não negar, né? E o não negar determinados aspectos que existem, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma linha que ele nega a loucura, ele nega o movimento, ele nega a atividade, a coisa mais emocional. Então, ele foca apenas no silêncio. E o Tantra é o global, né? O Tantra é o global. E que as coisas elas se complementam. Isso, para mim, é muito marcante no Osho, né? A cólera se transforma em outras coisas, é uma mesma energia que se transforma quando a consciência está presente, quando eu não nego. E aí ele dá uma sugestão de você fazer, antes de você ficar numa postura de silêncio, olhos fechados, possivelmente, a coluna ereta. É uma meditação legal essa, né? Eu faço, você também faz, né? E aí a gente fez um experimento hoje, sempre antes da gente gravar o Oshocast, para você que não sabe, sempre teve uma vez que a gente esqueceu, a gente faz uns 5, 4 minutos de meditação. E normalmente é uma meditação quietinha, né? E hoje a gente lembrei do capítulo, falei, Champac, vamos fazer 1 ou 2, 3 minutos de gibberish, que o Osho sugere nesse capítulo, que a gente vai ter que explicar o que é isso, e aí a gente faz o nosso silêncio, que é esse contraponto. Eu estou introduzindo um elemento que é contrário ao silêncio. O gibberish é você falar uma língua que não existe, de uma maneira meia louca, né? E que não tem nada a ver com silêncio, aparentemente. Ele, nesse capítulo, ele fala também para a gente fazer caretas, movimentos, e que isso libera, escoa, e aí você tem uma experiência de silêncio mais profunda.
verdade, 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 verdade. Não é uma questão de concordar ou não concordar. É uma questão de fazer, experimentar sem preconceito, porque se você tiver preconceito, você vai alterar a experiência, sem preconceito contra ou a favor. Não sei se deu para entender a dica que eu estou dando, né? Vai fazer uma meditação de silêncio, faz uma loucura antes, fala uma língua que não existe, e depois você para e depois você faz o seu silêncio. Inclusive, eu sinto assim que ajuda muito nesse Sargam, porque esse fluxo de pensamento que está o tempo todo ocupando a mente, é difícil a pessoa, assim, de cara, uma primeira vez, vou sentar, vou ficar em silêncio. O pensamento está vindo o tempo todo. Então, esse gibberish, ele ajuda a bater de frente com esse fluxo de pensamento, porque é como se você... É aquela criança que está brincando com a outra e uma fica remedando a outra, né? A outra vai falar um negócio, ela fala, não deixa a criança falar um negócio. Acontece isso, eu lembro disso quando eu era pequeno. Criança que implicava com a outra e remedava a outra. A gente falava isso. A pessoa ia falar uma coisa, a criança ia falar uma, a outra vinha e falava, gritava um negócio alto para não ouvir o que ela estava dizendo. Né? E eu sinto que mais ou menos isso tem um funcionamento desse tipo com o próprio fluxo de pensamento, porque você sufoca o fluxo de pensamento durante um período, aí quando você para, fica mais fácil de você... Você escoa, né? Em vez de você reprimir os pensamentos, combater, empurrar para baixo, você põe para fora. Vai. Você está aí? Então vai, então vai, então vai, então vai. Você dá as cordas, esse cartão verde, se expresse. Aí o cara escoa. Aí aquilo diminui, desafoga. Aí você consegue curtir o silêncio, a presença, essa consciência atentiva ao momento muito mais facilmente. Verdade mesmo. Um outro comentário também que eu acho interessante que o Osho fala, e que de alguma forma a gente até disse, né? Você pode estar sentado igual uma estátua e continuar em atividade, né? Claro. Não quer dizer que porque você sentou, né? E pronto, né? Não quer dizer, a sua cabeça está ali, você continua em atividade do mesmo jeito. Né? E embora o Osho ele não use tanto a expressão consciência nesse capítulo, mas ele coloca, né, que é importante, assim, como sair dessa atividade, sobretudo essa atividade mental e as outras também, essa observação dessa atividade. E, junto com ela, a pergunta, por que essa atividade? Por que está fazendo isso? Por que eu tenho que... Na hora que eu vou ali beliscar um negócio, vem a pergunta, opa, eu estou com fome? Não tenho fome, que é isso? Né? Eu estou louco? Que negócio é esse que eu estou me enchendo? Né? Eu tenho que mascar chicletes porque eu parei de fumar? Né? Ou então eu estou roendo unha, porque agora eu não estou fumando mais, eu vou roer unha. Então, esse questionamento, né, do porquê dessa atividade, né? E a partir da observação, né? De você perceber que você está em atividade e sacar isso aí, questionar isso para dissolver, né? Eu vou dar um reforço lendo uma frase do Osho sobre isso, nesse capítulo. Se você estiver consciente, a atividade cessará. Aí sim ele fala. Eu só acho que, como eu falei, ele falou uma vez só. Se você estiver consciente, a atividade cessará, a energia será preservada e se transformará em ação. Eu sinto que é exatamente isso que eu observo. Eu estou na atividade, chamo a consciência, a atividade muda e se transforma em ação. Agora, ele fala isso que você falou também, que é aí que eu vou ler textualmente para reforçar. Porque quando ele fala inicialmente nessa outra frase, estiver consciente, não fala do quê? Talvez possa ser qualquer coisa, mas ele também dá uma puxadinha de sardinha em relação à consciência do porquê você faz o que está fazendo.
Então, a frase é essa. Se você ficar consciente do porquê você faz o que faz, a atividade cessará. Então, de novo, aí se você ficar consciente do porquê. Eu tive essa experiência, até contei para você, né? Ontem eu tive uma atividade, eu fiz uma coisa, não vou falar porque é bem pessoal, mas eu percebi que eu fiz em função de uma mágoa ou em função de uma agressividade. E aí aquilo aconteceu, né? Aí depois eu fui perceber depois o porquê que eu fiz aquilo, o que que era aquilo. E quando eu percebi, a coisa mudou, o meu sentimento mudou. Não deu para transformar em ação porque eu fui perceber depois, né? Porque se eu tivesse percebido na hora, eu ia ter uma atitude diferente. Mas eu fui perceber depois o motivo de eu ter feito determinada ação. É incrível, quando eu percebi o motivo, a minha resposta, aí eu me dirigi e pedi desculpa. Foi via WhatsApp, né? Mas, enfim, como é o poder, né? Nós termos consciência do porquê que nós estamos fazendo determinadas coisas. Muitas vezes, no caso aqui, a gente encontra o próprio ego, né? O próprio ego querendo se autoafirmar. E depois, quando a gente percebe isso, a gente fala, não tem nada a ver. Sargan, e quando a gente está numa ação, né, ou sozinho, ou na natureza, ou com outra pessoa, né, até num relacionamento afetivo, e você está presente, e você está consciente dessa presença, que você está aqui, né, nessa celebração da vida, a celebração da energia que está fluindo, né? Na troca de energia sua, tanto no meio do mato que você está, ou a troca de energia com a outra pessoa, numa relação amorosa. Cara, é uma coisa assim bonita, é uma coisa enriquecedora, uma coisa que nutre, né? Nutre. É uma coisa, a nutre, assim, não sei se a palavra nutre é a palavra correta, mas é assim, é uma coisa meio de êxtase, né? Ou pelo menos uma dosagenzinha de êxtase, né? Que é aquele momento assim que você para, aí você não tem nem palavra para explicar o que é, né? É gostoso, né? Leve, é preenchedor. Agora, eu acho que o caminho para a gente vivenciar esses estados de uma maneira crescente é realmente meditação, né? Isto é realmente chamar a nossa consciência e estar no momento presente. Nós podemos estar fazendo isso agora, se eu estou ou não presente. Então, essa chamada constante, essa chamada constante, essa chamada constante, essa chamada constante, e fazer uso de estratégias que possam ajudar nisso, que possam ajudar o enraizamento disso. Daí são o valor das técnicas de meditação. Então, eu acho que o que o Osho fala de uma maneira geral, o que pelo menos nós estamos transmitido aqui é um convite. Aqui nós falamos de duas técnicas, né? Em termos técnicos, nós falamos da dança, eu falei da dança, né? Que é uma dança de você estar presente e deixar o teu corpo. Uma música pode ser pauleira mesmo. Eu uso vários tipos de música e eu gosto mais das pauleiras porque, como eu falei, eu estou querendo sair do sedentarismo, então mas, enfim, você coloca qualquer música que teu corpo responde com o movimento, fica presente, deixa acontecer, é só esse momento, eu não programo, eu estou aqui, de repente meu corpo está fazendo coisa. Então, é uma sugestão nossa. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que explica com mais detalhe. Não tem muito mais o que explicar, mas quem gosta de minúcias, né? Eu até posso colocar embaixo aqui o link do YouTube de eu explicando a meditação da dança. E a gente falou do gibberish, né? O gibberish que você também tem até posso também colocar um link de eu explicando o gibberish,
que é uma técnica que eu não vou explicar agora, mas que ela é muito importante e valiosa para ser feita antes de momentos de silêncio, antes de técnicas de silêncio. Então é isso, é ir experimentando, né? Sargan, eu acho que assim, eu acho que é um toque interessante também, é que essa, é isso que a gente fala da meditação, de trazer a meditação, eu sinto isso como uma coisa assim, de uma intenção de trazer a consciência. Uma coisa que eu acho que assim, é um lembrete, igual, por exemplo, eu não tomo refrigerante por vários motivos. Se eu tomar refrigerante, eu vou me sentir depois assim, meio empapuçado. Eu sei do malefício que aquilo vai fazer para o meu organismo. Então, assim, eu não preciso de me policiar e falar assim, cara, eu estou vendo uma Coca-Cola, cara, mas eu não fechar o olho. Não, é uma coisa que saiu fora. Então, existem coisas que você incorpora na sua vida, né? Legal. O que você vai comer, entendeu? O que você vai beber, entendeu? O que você vai vestir. Tem uma porção de coisa que você incorpora, porque são coisas que você sente, que são coisas que te trazem um bem-estar. E dentro disso, eu sinto assim, a prática de uma técnica de meditação, ela me coloca em sintonia com determinados espaços que são tão gostosos que Transformadores. eu sinto que eu posso trazer isso para o dia a dia nessa minha intenção de estar consciente. Então, eu posso estar de bem comigo, estar leve na hora que eu estou andando na rua. É possível. É eu trazer consciência na hora que eu estou andando na rua. Eu posso estar no meio de opção de robô, barulho de carro, fumaça, sabe? Então, nessa hora, eu assumo que eu sou um ET, tudo bem. Mas você é um ET consciente de que existe a possibilidade de eu estar inteiro, de eu estar presente naquela minha caminhada, naquela minha percepção de tudo, Então você sabe? pode incorporar a meditação na sua vida, né? Exatamente. Essa que é a ideia. Uma das coisas que eu acho que impede as pessoas, algumas pessoas de incorporarem, é fazerem projetos muito ambiciosos, sabe? Ela não consegue meditar, ela não tem muita familiaridade e ela estipula um tempo muito longo para ela. E nesse tempo ela mais sofre do que curte, porque ela não tem familiaridade. Então, eu sou a favor da pessoa começar por um tempo que lhe seja confortável, que seja 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Aí, se ela for pegando o jeito, aí sim, tem cursos de meditação. Eu tenho um curso de meditação online, se ela quiser entrar, se ela sentir que só com o que a gente fala não é suficiente, tem um curso de meditação online, tem os retiros de meditação no Espaço Presença, que é trazer essa familiaridade. Aí, se a pessoa ela vai aumentando. Eu estou meditando 1 hora, mais de 1 hora quase por dia de dança, fora as minhas meditações de manhã. Olha, são momentos que eu falo, uau, são os momentos melhores do dia. Eu só não faço mais porque eu tenho atividades a cumprir, né? Eu tenho atividades a cumprir, eu tenho coisas a fazer, porque a gente está no mundo, né? Mas, assim, é gostoso. Eu faço pelo menos 1 hora de meditação pela manhã e mais 1 hora à tarde. Mas, assim, qual que é a ideia? A ideia é que isso seja sentido como agradável. Não é uma obrigação, muito pelo contrário, meu desejo é fazer mais. Agora, deixa eu dar um exemplo, assim, sabe, que me ocorreu agora. Você estava falando o efeito que isso faz na vida. Eu vou contar uma coisa pessoal agora. Eu fui fazer um exame de urologia agora, faz a semana passada. Foi acidentalmente, me colocaram no consultório, me agendaram, não fui eu nem que agendei, mas foi serviço público. E quem me atendeu fez o toque retal.
e falou que eu tinha um nódulo na próstata. A pessoa queria que eu fizesse biópsia. Eu já fiz uma vez biópsia de próstata, a experiência mais desagradável da minha vida. Eu falei para ela que eu não queria fazer. E ela fez o toque e falou que eu tinha um nódulo, que era mais um motivo de eu fazer a biópsia. O que significa nódulo na próstata? Significa probabilidade de câncer enorme. Né? Então, pô, eu fui praticamente diagnosticado de câncer a semana passada. Aí, eu acho que uma atitude normal minha no passado seria ficar descabelado, se eu tivesse cabelo, né? Uhum. Mas, assim, foi tão bonito perceber que o meu humor não mudou, o meu astral não mudou, a minha confiança na vida não mudou, a minha gratidão à existência não mudou, o meu olhar no futuro não se tornou apreensivo, sabe? Eu comecei a me informar sobre o assunto, estudar sobre o assunto, sobre câncer de próstata, e aí depois eu marquei uma consulta particular, porque é outra coisa, né, meu? Você fazer uma consulta, infelizmente é outra coisa, você fazer uma consulta particular e você fazer uma consulta no serviço público. Eu fiz com um amigo meu, um cara super competente, agora particular, e o cara fez o toque, não tinha nódulo. Quer dizer, é claro, eu vou fazer outros exames, eu vou fazer uma ressonância magnética e tal, que já marquei. Mas a diferença entre ter nódulo e não ter nódulo é muito grande. Né? E assim, é claro que eu fiquei aliviado, né, de não ter o nódulo. Mas o fato de eu ter achado que eu tinha nódulo não mudou em nada. Quer dizer, não é que não mudou, claro, eu fiquei apreensivo, mas não me abalou, não me derrubou, enfim. Eu falei, pô, se fosse há um tempo atrás, eu ia realmente descabelar. Né? E eu falei, pô, esse está presente, esse momento vai trazendo uma confiança. Por que essa confiança vem? Porque a gente percebe que quando a gente está presente, existe um fluxo tão harmônico, você fala, tem algo mais aqui nessa vida. A vida é um todo mais belo do que aparenta. Enfim, é só um exemplo que eu achei importante, eu não sei, eu acho que é importante esses exemplos do impacto que a meditação, essa sintonia com a consciência tem em coisas práticas da vida. Felizmente, eu não perdi cabelo, porque eu já não tenho. Mas foi muito rico perceber tudo isso. Eu acho que é isso. Meditação faz efeito mesmo. Comece um pouquinho. Para quem não começa, para quem não começou ainda, começa devagar um pouquinho. E para quem começou, quem já faz, eu sugiro que capriche. Porque não é fazer para cumprir tabela. Eu já vi muita gente que faz por cumprir tabela. Senão E vira também faz um atividade, né? tempo maior. Hã? Senão pode virar atividade até. É, Pode virar uma claro. atividade. Tem um objetivo, Desagradável agora ainda eu por faço isso, cima. faço aquilo, é uma tarefa, agora é a hora de eu ir e tal, tem um compromisso. Se o cara não consegue curtir meditação, a minha opinião, olha, considere que você não sabe ainda o que é. Se o cara não curte, é que ele não sabe o que é. Então começa do zero. Não é porque o cara faz que ele acha que sabe. Se ele faz e não curte, muda tudo, meu. Você tem que curtir, meu. Senão você não está fazendo. É isso. Eu acho que é isso, né, Champagne? Eu acho que sim. Se a gente for olhar bem, já deu quase uma hora, Champagne. Exatamente. A gente Correu. começa a falar, Mas vai. isso. É isso. Esse livro, Mesmo. Tantra Suprema Compreensão, é um livro bastante inspirador, né? É mais uma sugestão também que a gente reforça aqui. Lê com calma, lê com atenção. É claro que não é a única fonte de inspiração que existe, né? Mas é uma bela fonte. Encerremos então, né, Champagne? Isso. A gente não falou nem a metade do que a gente anotou, né? Mas tudo bem. É claro. Aí fica para quem for ler e comenta, cada um comente consigo mesmo. Isso, exatamente. E qualquer coisa pode fazer as anotações aí nos comentários aí no YouTube, depois, né, quando entra, né, é colocado no ar aí
essa nossa conversa, né? Tem todo o espaço para se fazer comentários. Isso, a gente gosta dos comentários, né? Exatamente. Inclusive, às vezes, nos inspiram para outros vídeos, outros temas, e a gente pode responder e também aprender alguma coisa. Valeu, então, Champac. Valeu. Grande Beleza. abraço.